Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou teólogo, sou advogado, gosto muito de ler sobre psicologia, filosofia e nesse canal nós falamos sobre assuntos que adentram esses temas. Eu quero ler um texto aqui para nossa meditação que se encontra no Salmo 2, que diz: Por que as nações pagãs planejam revoltas? Por que os povos planejam, os povos fazem planos tão tolos? Os seus reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu? Esses rebeldes dizem: Vamos nos livrar do domínio deles. Acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Do seu trono lá no céu, o Senhor ri e zomba deles. Então, muito irado, ele os ameaça e os assusta com o seu furor. Ele diz: Já coloquei o meu rei no seu trono lá em Sião, o meu Monte Santo. O rei diz: Anunciarei o que o Senhor afirmou. O Senhor me disse: Você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Peça, e eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Com uma barra de ferro você as quebrará e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. Agora escutem, ó reis, prestem atenção, autoridades, adorem o Senhor com temor. Tremam e se ajoelhem diante dele, senão ele ficará irado logo e vocês morrerão. Felizes são aqueles que buscam a proteção de Deus. Você que me assiste, né, e todos que aqui estão, nós podemos ver de forma generalizada que é notória a vontade e a atitude dos grandes governantes quebrarem as suas algemas e tentarem se desvencilhar dos valores, né, que são o fundamento das sociedades ocidentais, né, os princípios judaico-cristãos. Como eu li aqui no Salmo 2, o verso 1 vai dizer: Porque as nações planejam revoltas, porque os povos fazem planos tão tolos, os reis se preparam e os seus governantes fazem planos contra Deus, o Senhor, e o rei que ele escolheu. Você que me assiste, com certeza já deve ter ouvido falar da grande blasfêmia da abertura dos Jogos Olímpicos, né? Ali, com certeza, foi uma afronta, não à Igreja Católica, não ao protestantismo, mas à fé de milhões de pessoas. Pessoas que se dizem minorias, né? Nós vemos ali elas afrontando a fé cristã, afrontando ao Senhor Jesus, se rebelando contra Deus, e nós sabemos que existe não só uma pessoa que preparou tudo por trás, mas uma autoridade, né? Provavelmente o governo daquele país financiou tudo aquilo ali, amparado, quem sabe, por uma visão globalista, internacional, para difundir valores contra os princípios cristãos, contra a igreja. Nós vemos que esse grupo, eles reduzem o ser humano à identidade de gênero, ao homossexualismo, né? Ao fato de você abrir mão da identidade a qual Deus constituiu o homem. Nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, verso 28, que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para governar. Deus criou o homem com a identidade biológica definida, homem e mulher os criou, o texto vai dizer, e a imagem de Deus os criou. E nós vemos que uma minoria amparada por um poder satânico, diabólico, tenta infundir isso na população de todas as formas. E eu quero aqui dizer para você: pare de assistir televisão aberta. Não assista os Jogos Olímpicos. Por quê?
Porque nós vemos que existe alguém que paga a conta por trás e geralmente quem paga a conta é quem manda. Nós vemos que o propósito da grande mídia não é informar a população, mas alienar a população, dizer que a economia tá boa, de que a política tá tranquila, de que o país está melhorando, mas isso é o quê? Alguém que está pagando lá por trás para dizer mentiras, para fazer com que a população fique acomodada. Nós vemos que tentaram fazer isso lá na Venezuela, né? E o povo lá está mostrando um exemplo para nós brasileiros, está mostrando um exemplo para o Brasil do que nós não devemos aceitar. Então eu digo para você, não assista televisão de canal aberto. Justamente porque o propósito dele você pode ver que não é informar, mas é justamente o propósito dessas televisões maiores, né, dessas mídias maiores, é justamente formar uma opinião política e econômica na população, uma aceitação a valores anticristãos, valores que, conforme aqui está dizendo, tentam quebrar, né, vamos nos livrar das algemas dos princípios judaico-cristãos, como se Deus fosse um tirano, como se Deus fosse um ditador. Nós vemos que quando Deus fala não matarás, não adulterarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, na verdade esses mandamentos são mandamentos de amor para a proteção da vida em sociedade. Por exemplo, porque se uma pessoa viver roubando, furtando, adulterando, o que acontece? Vai acontecer morte, vai acontecer homicídio. Se um homem tem várias mulheres, faz vários filhos e ele não cuida, o que vai ter? É uma juventude que vai crescer sem rumo, sem princípios, sem valores, sem a presença do pai e da mãe. Nós sabemos para que um adulto ele cresça de forma saudável, ele aprende a amar e lidar com sentimentos com a mãe, mas ele aprende limites com a presença de um pai. E isso a mãe não vai substituir, a avó não vai substituir, entendeu? Porque ele precisa da figura paterna e materna também. E é por isso a raiva, né, da esquerda regressista e também de Satanás para quebrar, né, os princípios e valores fundamentais em que estão alicerçados a sociedade ocidental. Né, nós vemos a França falando aí contra a Santa Ceia, né, os Jogos Olímpicos e a comunidade LGBT batendo de frente contra Jesus Cristo, contra, né, os valores judaico-cristãos, e a palavra de Deus fala assim, ó, estes rebeldes dizem, vamos nos livrar do domínio deles, acabemos com o poder que eles têm sobre nós. Entretanto, embora eles blasfemem contra Deus, falem contra Deus, assim está descrito, lá do céu o Senhor ri e zomba deles. Coitados. Essas pessoas estão plantando para colher, né? Nós sabemos que você colhe aquilo que você planta. Gálatas 6,7 vai dizer, de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Não só essas pessoas que participaram dessa peça, mas os governos e quem sabe a própria França e aqueles que amparam esses valores vão colher. Porque embora falem contra Deus, embora falem contra a palavra de Deus fala que Deus tem um controle sobre tudo. Deus está nos céus olhando e vendo todas as coisas. E a palavra do Senhor nos fala que um dia toda a terra se encherá da glória de Deus. Nós sabemos que, biblicamente, o texto de Apocalipse fala que vai haver sim um acréscimo da iniquidade, vai haver um aumento do mal, mas por um determinado tempo, porque logo após a grande tribulação, Jesus Cristo virá, né, prenderá ali a Satanás por 1000 anos, e aqueles que temem ao Senhor reinarão com o Senhor durante 1000 anos, e toda a terra se encherá da glória do Senhor. Então, não fique preocupado, né, se governos estão pregando, se dizendo aí laicos, mas falam o tempo todo de religião, o tempo todo contra a palavra, contra as igrejas, contra pastores,
né, se dizendo laicos, e podem falar o que quiser, né, empreender blasfêmias, apoiar grupos extremistas, né, inclusive terroristas. Agora, quando um pastor fala, quando alguém fala, aí é um crime contra a liberdade de expressão. E nós não podemos nos calar em relação a isso aí. Eu digo para você, não assista televisão aberta. Escolha um ou dois jornalistas em quem você confia, né, que sejam idôneos, pessoas sérias, entendeu? Porque esses jornalistas da grande mídia não são pessoas sérias. Eles trabalham para formar opinião na população, para direcionar a população, principalmente mais humilde, né, a votarem, a fazerem algo, a pagarem impostos, a sustentarem os gastos do governo, entendeu? Então, inclusive essas mesmas autoridades, muitas vezes elas advogam propósitos contrários à palavra de Deus, entendeu? Propósitos que vão contra a igreja, contra os pastores, contra os princípios judaico-cristãos. E aqui, para finalizar esse vídeo, eu quero perguntar para você, se você chegar numa casa e começar a quebrar o alicerce dela, o que vai acontecer? Ela vai ruir, vai cair em cima de quem está quebrando o alicerce. E é isso que a esquerda faz, é isso que o movimento LGBT faz, é isso que a grande mídia está fazendo e nós não podemos nos calar. Se você, né, inclusive, uma coisa que nós devemos fazer é justamente apoiar políticos de direita que estão querendo se candidatar. Pablo Marçal verdadeiramente, né, não é um político de carreira, graças a Deus por isso, porque ele não foi formado na escola de roubo e de mentira e corrupção, como nós temos visto. Eu quero dizer para você que se você tem algum familiar que mora em São Paulo, ligue para essa pessoa e diga a ela, pelo amor de Deus, vamos tirar, não vamos deixar o boca de caçapa, né, ser prefeito de São Paulo. Não vamos deixar o Nunes também ser prefeito de São Paulo. Como eu já falei aqui, o Nunes ele está em cima do muro fazendo aliança com vários outros partidos, querendo agradar a gregos e a troianos. Ele não defende nem o Bolsonaro porque ele fez aliança com partidos que já apoiaram ou apoiam o PT. Entendeu? Então é um cara fraco. É um cara que passa uma ideia de doença, de você olhar para ele, entendeu? Um cara que passa ideia de fraqueza. Um cara que, apesar de ter ficado no poder esses anos, não fez nada por São Paulo. Então, vamos colocar pessoas de direita no poder, entendeu? Vamos nos voltar. Quanto mais falar, vamos buscar a presença de Deus, vamos na igreja, vamos ler Bíblia, vamos ajudar o próximo, vamos fazer o máximo que nós podemos fazer para ajudar, né, ao necessitado. E eu vou te falar que procure ser correto, honre o seu pai, honre a sua mãe, procure fazer o melhor, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então fica aqui o nosso vídeo, né, de opinião. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Nós somos de direita, nós defendemos a palavra do Senhor Jesus, a propriedade privada, a família, né, o ordenamento jurídico, o Estado democrático de direito, nós defendemos aqui, e também defendemos aqueles que estão brigando pelo que é correto. Se você quiser nos seguir e se identifica com o nosso canal, um grande abraço e nos assista nos próximos vídeos. Até mais!